Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do quarto domingo da Páscoa, nosso 24º encontro, estamos no ano B. É o domingo do Bom Pastor. O tema é um tema que encontramos nos profetas. Por exemplo, Jeremias, capítulo 23, de 1 a 6, que narra sobre o pastor. Javé é o pastor do seu povo, que irá recolher o resto de Israel. Porque aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus, os príncipes, as autoridades, estavam pastoreando a si mesmos e abandonaram o rebanho de Deus, o povo de Judá. Agora o Senhor Deus toma as rédeas e pastoreia seu povo. Mas Javé pedirá contas aos maus pastores. O profeta Ezequiel também está no exílio da Babilônia, fala dos maus pastores. Ezequiel, capítulo 34, do versículo de 1 a 10. Os maus pastores são os traidores do povo de Judá, que se aproveitam das ovelhas, apropriando o que não lhes pertence e expropriando as ovelhas, abandonando-as, tirando delas toda a dignidade e o que possuem. Javé mesmo diz: minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Eles não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, ficam cuidando de si mesmos, em vez de cuidarem do meu rebanho. Ezequiel, capítulo 34, versículo 8. É Javé mesmo que irá procurar suas ovelhas e as reunirá. Ezequiel, capítulo 34, do versículo de 11 a 13. O rebanho pertence a Javé Deus. As autoridades pastores deveriam conduzir aqueles que pertencem a Deus, mas eles cuidavam de si mesmos e não das ovelhas. O profeta Isaías, também no exílio da Babilônia, no capítulo 40, versículo 11, afirma: como pastor, ele cuida do rebanho, falando de Javé, com seu braço forte o reúne, leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Jesus hoje se revela o Deus que na pessoa do Filho cuida das ovelhas que o Pai lhes confiou. A antífona de entrada é tirada do Salmo 32, 33, versículos 5 a 6. Este salmo é um louvor a Deus, Criador e Protetor. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. Toda a terra manifesta a misericórdia do Criador, que tudo criou e sustenta os céus. A igreja em oração, em Eucaristia, quer louvar a salvação e a renovação de tudo o que o próprio Pai Eterno criou com amor. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de 11 a 12. É o discurso de Pedro diante do Sinédrio em Jerusalém, depois da cura do paralítico. Pedro anuncia às autoridades o ponto central da fé. O paralítico hoje anda, se deve então ao próprio Cristo que eles anunciam. E diz: é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes. É uma denúncia do Sinédrio que deu a morte a Jesus. E que Deus Pai o ressuscitou dos mortos. É em nome desse Jesus que o paralítico anda. Atos capítulo 4, versículo 10. E aquele que foi rejeitado pelo Sinédrio, o Sinédrio que decidiu pela morte de Jesus, é esse Jesus que se tornou a pedra de ângulo,
a pedra que fica no ângulo, que dá sustentação, segurança e estabilidade à construção. Este Jesus, e só nele existe salvação, pois só por ele é que nós somos salvos. Não existe outra salvação fora de Jesus. O salmo responsorial é tirado do Salmo 117 e 118. É uma solene ação de graças e é do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram, que é Jesus, tornou-se agora a pedra angular. A igreja vê neste versículo Jesus como aquele que dá segurança, sustentação à igreja e à salvação. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1, depois versículo 8 e 9. É o início para que o povo de Israel reconheça todos os benefícios de Deus, que age em favor do seu povo eleito. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. A bondade é um atributo de Javé Deus, princípio de toda salvação. É em Deus que se deve refugiar, porque o ser humano é frágil e trai, mas não se deve buscar no ser humano, um ser mortal, o refúgio. Nem mesmo se deve confiar nos poderosos do mundo, mais preocupados com seus interesses do que no interesse do povo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 21 e 23. Deus ouve a súplica do salmista, ele é o Salvador. Não os homens, porque homem nenhum pode salvar. Este é a pedra angular, é ele que realiza maravilhas. Para nós é Jesus, o homem-Deus. A terceira estrofe é tirada dos versículos 26 e 28 e 29. O salmista entra no templo louvando o Senhor, bendito. Ele faz uma confissão de fé. Vós sois meu Deus, protetor, abrigo, e por isso merece toda a ação de graças. Este Deus que age e salva por meio do seu Filho é bom, é misericórdia eterna. E por isso ele vem, exaltado por meio de louvores. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, do versículo de 1 a 2. Deus Pai nos deu um grande presente de amor. No Filho Jesus nos tornamos filhos. Não mais criaturas, mas filhos adotivos, com todo o direito que temos deste presente de amor. Ser filhos de Deus é uma realidade. Diz São João, e nós o somos. O que somos não pode ser reconhecido pelo mundo, que aqui se opõe a Jesus e aos discípulos com Jesus. Como ele mesmo nos fala no Evangelho de São João, se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. João, capítulo 15, versículo 18 a 19. O mundo não conhece os discípulos de Jesus, não conhece o próprio Pai eterno. O que somos hoje se manifestará em sua plenitude, onde veremos a realidade plena da filiação divina. O próprio Jesus se manifestará nesse dia de São João. Seremos semelhantes a ele, porque agora não vamos viver mais na fé, mas pela visão beatífica. Veremos como ele é. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 10, do versículo de 11 a 18. Jesus, o bom pastor. Vemos no Antigo Testamento. Suscitarei à frente meu rebanho um pastor único. Ele apacentará, ele será meu servo Davi, Messias ungido. Ele o apacentará, será seu pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23.
Jesus, Messias, Deus e homem. Deus em sua natureza humana, homem descendente de Davi, Cristo, Messias. Ele será o único pastor. Jesus diz no Evangelho de São João: eu sou o pastor. Ele é único. Além de pastor, ele é bom, distinto de todos os outros que são mercenários, trabalham pelo dinheiro, não por amor ao rebanho. Jesus faz uma analogia entre ele, o bom pastor, o bom, e os mercenários, que não se importam com o rebanho, não protegem o rebanho do perigo e usam de ferocidade, como se fossem lobos, que vêm para devorar aqueles que não lhes pertencem. Aqueles que não pertencem ao lobo, né? Eles não têm compromisso com o povo. Jesus se apresenta como bom pastor, aquele que conhece, aquele que sabe quem lhe pertence. E as ovelhas, como povo resgatado por Jesus, conhece a Jesus, o pastor. O conhecimento se refere à intimidade e comunhão plena de um com o outro. Como Jesus conhece o Pai na sua intimidade divina, assim as ovelhas conhecem Jesus. Jesus fala de suas ovelhas e das outras ovelhas que não são deste redil. Esse redil aqui, primeiro se refere aos judeus, né? As outras ovelhas são os pagãos, chamados à fé e reconhecimento de Jesus como pastor. A missão de Jesus é uma salvação universal, judeus e pagãos. Também os pagãos devem ser conduzidos e escutarão a voz de Jesus, numa unidade, um único povo de Deus, um só rebanho, um só pastor. Jesus dá sua vida na cruz pelas suas ovelhas, para depois recebê-la novamente na ressurreição. Ele morre pelas suas ovelhas e ressuscita. Jesus entrega sua vida livremente, ninguém obriga Jesus a se entregar por nós, seu rebanho. Jesus tem poder de entregar sua vida na cruz por nós e tem o poder de recebê-la novamente na ressurreição. Jesus, agindo assim, faz a vontade do Pai e obedece à ordem que o Pai lhe deu de dar a vida pelas ovelhas. A antífona de comunhão é uma afirmação de fé. Ressurgiu, ressuscitou o bom pastor, que deu a sua vida por suas ovelhas, nós, e quis morrer na cruz pelo seu rebanho. Aleluia. É esse Jesus, o pastor, que vamos receber na Eucaristia, estar em plena comunhão com Ele, jamais separar-nos dEle, manter a nossa unidade com Ele e formar para Ele um só rebanho. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.